Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo, criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Começando mais um programa Mistérios do Universo, comigo, o professor Tony Hitchell. Aliás, vocês estão vendo novidades aqui, né? Você que verá esse vídeo lá no YouTube, você verá um novo logotipo, uma nova cara, uma nova identidade. E isso realmente é essa nova rádio com o nome Vibe Mundial, né? Vibe de vibração, muito interessante. E aí essa cara nova justamente vem falar de coisas novas também, né? E nesse programa Mistérios do Universo eu quero falar de algo muito importante para vocês. Algo que tem a ver com essa nova vibração que está no ar, essa vibração de quarta dimensão, que tantos vocês, tantas pessoas buscam realmente evoluir, despertar, buscam realmente se dar bem, né? Sair realmente de uma situação crítica para uma situação, e essa situação que vale a pena, realmente é uma situação que tem a ver com a quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? Uma dimensão muito mais fluida, uma dimensão onde muito mais acontecem as coisas de forma muito mais fácil. Para você que não me conhece, eu sou o Tony Hitchell, professor e pesquisador de campos energéticos e física quântica. Estou na rádio já há alguns anos e esse trabalho meu, ligado a campos energéticos, à física quântica, ao estudo da evolução humana, às grandes transformações do planeta e do universo, vem de muitas datas anteriores, de muito tempo atrás. E é incrível, né? Como a pesquisa, como o trabalho hoje, ele faz parte dessa atualidade que as pessoas estão precisando. É por isso que eu estou na Rádio Mundial, né? Justamente para trazer esse despertar, essas novidades. Você pode ver meu trabalho ali no canal Web Terapias no YouTube, tá? Web com W e terapias no plural. Web Terapias, professor Tony Hitchell. Ali tem vídeos, tem esses programas que eu faço aqui na rádio, tem bastante informação e, como eu sempre falo, são verdadeiras videoaulas, onde você aprende muito. Tem também meu site que chama webterapias.com.br, esse é o endereço do website, novamente web com W, terapias no plural, .com.br, onde você verá meus trabalhos, onde você verá meu tipo de atendimento, como me contratar e muitas coisas interessantes que vão fazer bastante efeito em sua vida e também no seu ambiente. E por falar nisso, né, um dos grandes trabalhos que eu fiz foi justamente entender as frequências, né, entender como essas frequências poderiam atuar nessa quarta dimensão, que, como eu sempre falo, é uma dimensão mais livre, uma dimensão muito mais aberta, porém uma dimensão que aos poucos a polaridade vai deixando de existir. Né? Enquanto nós vivemos na terceira dimensão, onde a polaridade era algo muito evidente, essa quarta dimensão ela tem uma variante, né? Onde a quarta dimensão se torna muito mais neutra, muito mais suave a questão de polarização. E é incrível como é justamente isso que está mexendo com vocês hoje, como é justamente isso que está fazendo você sofrer. É óbvio, você está vivendo um planeta Terra que é dual. E ele é dual simplesmente por um motivo. Quem acompanha meu trabalho, né, você que acompanha meus vídeos, né, tem o vídeo número 7 ali que eu falo muito bem sobre isso. Tem um primeiro programa também, Mistérios do Universo, onde eu falo bem disso aí também. Enfim, se você acompanhar todos, em todos eles eu estou sempre comentando alguma coisa desse nível. Da dominação que há no planeta Terra. Né? Essa dominação faz a inversão das pessoas, criando algo que eu pesquiso como nome de anormalidade humana.
né? E essa normalidade humana justamente vem pela dualidade, né? Que dualidade é? Tudo na Terra é dual, né? O amor e o medo é a base de tudo. Não no sentido só de sentimento, mas principalmente no sentido energético. E daí surgem todas as loucuras ou todas as alegrias, né? Todos os traumas positivos ou negativos, que nem eu falo, que são os trabalhos da relocação quântica energética, que é o método criado e desenvolvido por mim. Mas, mais do que nunca, falar sobre isso, falar dessa dualidade, também é falar de polaridade entre o bem e o mal, entre tantas coisas, e principalmente uma questão que faz você ficar doido, faz você ficar muito complicado. Por que tantas pessoas boas quanto as pessoas ruins podem dar certo hoje no planeta? Porque justamente essa questão de polaridade ela está enfraquecida. Então, simplesmente, se você focar naquilo que você quer, você consegue. E daí você pode ter uma segunda resposta a muitos problemas que hoje você está enfrentando. Você, meu ouvinte da Vibe Mundial. É justamente a questão de quanto mais você reza, mais assombração aparece. Porque muitas vezes você pode estar pelo caminho errado, fazendo as coisas de forma errada. Não que elas estejam erradas, mas o resultado é errado perto do que você quer, né? Então eu vejo isso no mundo inteiro, em vários locais que eu frequentei, e aqui no Brasil não é diferente, né? Vocês não são especiais, aqui também é a mesma coisa. Mas o que eu quero falar para vocês é que existe muita coisa oculta que faz você ir por caminhos bons ou por caminhos ruins. Se por um lado você está numa quarta dimensão que ela é livre, ela é muito mais ampla energeticamente, por outro lado você vive uma frequência ainda de terceira dimensão, pelo sistema que está aqui dominante, pelo sistema manipulador que está aqui. Que há muito tempo atrás as pessoas falavam, ah, mas quem eram as pessoas que estavam dominando? Então muitos achavam que era elite, outros achavam que eram os grandes empresários, outros achavam que eram outras pessoas, alguns países, né? Mas no fundo, até essas pessoas são dominadas por outros seres que nas escrituras sagradas são chamados de demônios, são chamados de entidades do mal. Mas, na verdade, a gente resume nas pesquisas, né? Eu resumo como seres arcontes e seres reptilianos, né? E esses seres, muitas vezes, não estão na nossa frequência, que a gente pode ver, pode enxergar, mas algumas pessoas mais sensíveis têm esse contato a ponto de saber onde eles estão mexendo, o que eles estão fazendo, então a sensibilidade se torna muito mais aguçada, tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas a maior parte das pessoas que vivem no planeta Terra, elas são influenciadas por essas entidades que se alimentam justamente da negatividade, se alimentam justamente do seu medo, do seu trauma, do seu nervoso, da sua fraqueza, para justamente se tornar cada vez mais fortes e mais dominantes sobre esse meio. Chegamos no ponto hoje que tanto ricos quanto pobres estão dominados, não tem essa questão só de uma elite que está protegida, não. Praticamente está tudo conspurcado e realmente é um momento de divisão, é um momento onde nós precisamos abrir nossos olhos e abrir nossas mentes. Eu gosto sempre de citar alguns exemplos históricos, né? A mídia hoje, ela se torna muito manipuladora. Os meios de comunicação e de informação são eficientíssimos para manipular as pessoas. A prova está aí o que está acontecendo, né? Essa questão do meio ambiente. Será que é danoso ou não? Será que está acabando o planeta? Será que o discurso lá da Greta, a Greta Thunberg, né? Aquela menina sueca, será que é o fim do mundo, como ela falou? Né? Que segundo ela, em 10 anos vai acabar o planeta, ou vai acabar por falta de oxigênio e recursos naturais, ou alguém com uma arma vai matar todo mundo, né? Então, a gente percebe que um monte de pessoas acreditam numa garota de 15 anos de idade, de 6 anos de idade, que fala que teve os sonhos de infância roubados. Aí eu pergunto, e meus sonhos de infância não foram roubados? Né? Que eu tive uma infância paupérrima. E as crianças na África ali, não tiveram os sonhos roubados? As crianças na Venezuela, né? O menino Juan, tantas pessoas que sofreram aqui, né? A menina Ágata que foi assassinada, e aí com uma bala perdida, como que faz? Né? Então, isso é um discurso que mexe muito com as pessoas, porque a gente acaba se emocionando, mas olha por trás disso o que tem de interesse. Será que está acontecendo realmente todo esse mal no planeta? Será que as guerras são verdadeiras? Eu sempre falo isso. Por outro lado, é aquela questão que se fala do presidente, né, que ele é nazista, que ele é homofóbico, um monte de coisa, né? E será que é isso que está acontecendo no Brasil? Uma perseguição? Não
não é isso que está acontecendo. Mas as pessoas insistem realmente nisso e os meios de comunicação são eficientes em criar todo esse trauma, todo esse caos. E o resultado é o quê? Uma nação totalmente parada, que tinha tudo para dar certo e não vai para frente. Por outro lado, as pessoas do mal estão conseguindo se dar muito bem. E é interessante realmente para essas entidades do mal que vocês não veem, que tudo fique um caos. Então, portanto, vocês devem rezar bastante pelo Brasil. Vocês devem rezar bastante por todos os nossos irmãos aqui desse país que querem um país melhor, de um jeito ou de outro. Mas não se iludir com as coisas, né? Então, pessoal, os meios de comunicação, eles funcionaram muito bem. Por exemplo, se a turma fala de nazismo, é um absurdo falar esse nome, né? Porque o nazismo criou diversas pessoas ruins e ainda teve um monte de assassinatos pelo mundo com requintes de tortura, tanto quanto o comunismo também, né? E o socialismo. Mas o regime nazista criou ferramentas de manipulação de massa, né? Então, por exemplo, essa questão dessa menina, há questões também muito parecidas no marketing, né, de propaganda nazista. E uma das coisas interessantes foi justamente a mudança de frequência harmônica nos meios de comunicação, justamente pelo Ministério de Propaganda nazista. Então, antigamente a frequência ela era de 432 Hz. E essa frequência, por estudos, ela foi alterada para 440 Hz, que é uma frequência extremamente desarmônica para o ser humano. Mas com isso, foi se colocando outros desafios no meio dessa informação, para justamente criar a perturbação com essa frequência de 440 Hz, trazer o medo, trazer a confusão, trazer a doideira das pessoas. E com isso também vem as mensagens subliminares, muito utilizadas no sistema de televisão, muito utilizadas em outros meios, até de forma escusa, né? E a gente tem uma coisa muito séria, que isso está manipulando os seres humanos justamente com a questão dos alimentos, né? Então, por exemplo, alimentos transgênicos, o que isso pode causar nas pessoas? Não se sabe, ou sabe. O que é interessante é que depois do sistema nazista, né, teve a operação que foi feita ali para justamente utilizar esses meios, que chama-se MKUltra, que é um projeto muito audacioso para a época, onde praticamente criaram zumbis nas pessoas, né? E alguns meios de comunicação vieram desse processo, justamente o sistema de criar mensagens subliminares, né, criar sistemas que confundem as pessoas, né? Mensagem subliminar é aquele negócio que você está assistindo algo, né? O subliminar vem e cria aquele flash que você não consegue ver, mas seu subconsciente vê, né? Quando você fala que vê, não é subliminar. Subliminar são flashes. Ou aquela questão do todo, você está vendo uma imagem, mas aquela imagem não reflete exatamente o que é, né? Então, por exemplo, você vê a imagem aqui atrás do logo aqui da Rádio Vibe Mundial. Esse logo aqui, ele tem uma questão aqui de altos e baixos, né? Como se fosse uma onda vibrando, né? Realmente uma vibe, uma vibração. Mas, por exemplo, tem mensagens que a pessoa olha, ali é um órgão sexual masculino, feminino, é algo que confunde as pessoas. Incrível, né? Que isso junto com essa frequência de 440 Hz, ele começa a manipular muito mais as pessoas para frequências do medo, para frequências involutivas. E a prova disso é que, por exemplo, de 30 anos para cá, né, quem é mais velho sabe o que eu estou falando, quem é mais novo procure aprender, né? Você que está se sentindo incomodado, está se sentindo triste, você que acha que o mundo está uma droga, procure ver o que era o mundo há 30, 40 anos atrás, como que eram as comunicações, como que eram as coisas colocadas para vocês. Mas podem perceber, né? Conteúdo infantil praticamente acabou, né? Não há mais horário infantil. E quando há muita manipulação sobre as crianças. E o resultado está aí, né? Olha que situação. A quantidade de crianças e adolescentes fazendo suicídio, cometendo suicídio ou se entregando. E a gente sabe que conhecimentos nossos mais antigos não são tão eficientes ainda para entender o que está acontecendo agora. Não que eles sejam ineficientes, eles são eficientes, mas tem que ser aplicado de uma maneira correta, através de pesquisas, entendendo quais são os comportamentos que estão sendo somados, né,
através de todo esse fenômeno que existe nos meios de comunicação, e quando eu estou falando agora de comunicação nesse exato momento, estou falando não só da televisão, não só do rádio, mas também podcast, vídeos, YouTube, revistas, tudo que você imagina, web, né, internet, a deep web, todos os outros meios, Instagram, o Facebook e também, por exemplo, o WhatsApp, né? Tudo isso daí cria uma loucura nas pessoas, que é interessante a gente começar a pesquisar como isso pode estar influenciando em todo mundo. Mas algo interessante, por exemplo, a quantidade de canais que existem hoje na televisão é absurdo comparando a anos atrás, a décadas atrás. Só qual é o conteúdo desses canais, né? Então a gente percebe que parece que boa parte dos programas são uma molecada de quarta série, né? Só que são marmanjos de 40, 50 anos de idade que estão fazendo programas absurdos. E parece que quanto mais ruim, mais audiência. Quanto menos informativo, mais as pessoas estão assistindo, estão curtindo. Olha que interessante, por exemplo, a questão dos programas ou dos filmes que falam de violência, né? Eles são muito maçantes, são vibrações pesadas, mostrando muitas vezes a pessoa morta, mostrando muitas vezes uma cena de guerra muito mais pesada. Então isso, sem filtro, sem nada, a princípio machuca as pessoas, mas depois eu já falei isso em programas, isso se torna muito normal, muito comum, e daqui a pouco sua vida está uma droga e você não sabe porquê, e daqui a pouco a vida inteira e todas as pessoas estão uma droga, a gente também não sabe porquê. Mas quem mexe com pessoas sabe muito bem o porquê. O que é interessante você entender que existe um sistema de Matrix hoje que quer que você seja pobre, que você seja enfraquecido e, sobretudo, maluco, sobretudo confuso, né? E isso independente se você tem dinheiro ou não. O objetivo, quando eu falo isso, não é assustar ninguém, mas entender as regras do jogo que você está passando, porque isso são experiências, né? São experiências que estão mexendo com as pessoas. Por exemplo, lá na Europa, né? Qual é a posição de todos os países? O que está acontecendo ali? O enfraquecimento total da Europa com todas as coisas. Olha que interessante, procure ver o que está acontecendo hoje na Europa, como ela está fraca, né? Os países, todas as questões, e foi uma experiência muito grande que aconteceu ali. E hoje aqui no Brasil, o que eu tenho por experiência é que isso realmente não tem que acontecer, né? Quando a gente começa a pôr em jogo, em risco, todas essas informações que estão aqui no Brasil, né? Essa questão de riqueza, a questão do povo, toda essa questão de não dividir esse povo, né? Somos uma nação de pessoas heterogêneas, de pessoas com diversas raças, diversos credos, diversas finalidades, diversos gostos, né? E tudo isso é importante. Eu não sou melhor ou pior que ninguém, e quem está me ouvindo também não é melhor ou pior que ninguém. Mas temos que manter uma ordem, manter um respeito. Essa semana teve um debate na Câmara aqui de São Paulo horrível, né? Uma mulher foi lá falar em público, falando sobre realmente liberdade de expressão, e aconteceu uma coisa muito feia, né? Da pessoa falar palavrões, falar palavras pesadas. Ah, mas é meu direito de expressão. E é justamente isso, quando se fala em direito de expressão, onde as pessoas vão chegando. Mas tudo isso aí, muitas vezes as pessoas são até vítimas de um sistema onde estão empurrando ela para que elas sejam desagradáveis, para que elas sejam fracas, para que elas vão para um caminho onde esses seres arcontes, esses seres reptilianos e outros seres mais, como eu falei no programa passado, que eu comentei, quem são os seres que estão visitando o planeta, né? Essa questão que eu falei também de tornar seres híbridos, né? Mistura de homem com outros seres, e é sempre em nome da saúde e da evolução, isso pode trazer coisas que já aconteceram em Atlântida no planeta e pode se repetir hoje no planeta Terra novamente, e a gente sabe muito bem qual que é o resultado disso. E a gente pode seguir adiante com outras coisas muito mais sérias, por exemplo, com a questão das experiências em alimentos. Então olha que interessante. Então, quando falamos em transgênicos, quando falamos nessa manipulação de frequência de 440 Hz, quando falamos em manipulação de subliminar, olha que interessante. Ó, tem aqui, por exemplo, um controle, né? Um controle remoto, né? Um positron. Aí eu tenho aqui duas teclas, uma que é um cadeado aberto, outra que é um cadeado fechado. Quem tem carro sabe muito bem, ó, que você clica aqui, o que acontece, né? A hora que você aperta, né? Acende uma luzinha ali, ó. Então tem um carro que está abrindo, fechando, né? Está acionando.
Você sabia que o seu sistema faz a mesma coisa? Então, quando falamos em física quântica, alguns experimentos que houveram, por exemplo, o experimento da saliva, né? Que a saliva sua misturada com a saliva de outra pessoa, né? Quando deixaram à distância essa saliva, o que as pessoas sentiam, as salivas com as células aconteciam outros fenômenos a longa distância, né? A uma distância muito mais elevada. Então, por exemplo, se a pessoa que estivesse numa sala totalmente isolada assistindo um filme de terror, aquelas células que estavam na saliva, numa outra sala, numa distância mais longa, essas células elas começavam também a se mexer, com medo, com cansaço, né? com coisas que colapsavam todas essas reações tristes na célula. Por outro lado, né, a alegria também repercutia. Olha que interessante. Hoje você já ouviu falar do tema de nanotecnologia, que são micro-robôs ou micro-coisas instaladas nas pessoas, né? Muitas com finalidade médica de achar doenças, mas muitas que até pode ser teoria de conspiração ou não, que nem as pessoas gostam de falar, porque quando a gente fala isso a gente é chamado de louco. Hoje não, né? Eu lembro que nos primeiros dias de grupo de estudo aqui no Brasil, quando eu fazia com as pessoas, tinha aluno que levantava e dava risada na minha cara e ia embora, falava, você é louco. Né? E eu falava tudo o que estava acontecendo. Olha aí o que aconteceu anos depois, né? Décadas depois. Então, quem está me ouvindo, eu acho que essa pessoa me ouve sempre, né? Eu lembro que essa pessoa, uma vez no WhatsApp, ela achou ruim por um vídeo que eu coloquei sobre o que ia acontecer com alguns países da América do Sul. E hoje, a gente não tem bola de cristal, mas sabe exatamente o que aconteceu. Tá? Então é muito séria essa questão de manipulação. Então, voltando ao assunto, quando a gente fala de nanotecnologia, quando falamos dessa frequência, quando falamos de subliminares, então o que acontece? É a mesma coisa desse botão. A partir do momento que você assiste uma cena feia, você assiste uma coisa ruim, aquilo já está programado junto com a tecnologia e junto com essa frequência baixa de trazer a confusão e enfraquecer você. Há relatos, por exemplo, de algumas pessoas que participaram comigo de atendimentos, que elas começaram a ter diarreia depois que pararam de acessar algumas coisas da vida dela. E essa diarreia possivelmente era ligado justamente a soltar essa nanotecnologia que estavam dentro delas. Olha que interessante, porque uma vez não alimentadas, ela tem um prazo de validade e elas saem. Então o assunto ele é muito complexo, né? Um assunto muito gostoso para se falar. O que eu convido realmente você a participar de meus atendimentos, dos meus eventos. Então vou passar agora a propaganda para vocês, anotar os meus contatos. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br, repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. É isso, né, pessoal? Anote e, sobretudo, participe dos atendimentos. É muito importante para você abrir novamente a sua mente. Você não vai conseguir sair desse sistema. É o que nós temos hoje. Mas há pessoas felizes nesse sistema, porque elas aprenderam as regras e sabem muito bem aonde as coisas estão acontecendo, entendendo muito bem como tudo isso está mexendo com elas. Chegará um momento que tudo isso vai enfraquecer. E isso vai trazer realmente uma libertação. As gaiolas se abrem e você vai estar livre. Você começará a receber inflúvios desse planeta com uma energia totalmente muito mais saudável, voltada à quarta dimensão. Hoje você não consegue receber esses eflúvios porque a sua mente está poluída, porque você está enfraquecido. Então, por exemplo, a relocação quântica energética que eu criei traz justamente essa liberdade, traz justamente esse despertar. Né? Como eu falei, que tiveram pessoas que, por exemplo, tiveram essa soltura de intestino não
por doença ou por nada, mas somente uma limpeza. E uma limpeza até tecnológica, né? Olha que interessante. Mas existem coisas muito mais interessantes que as pessoas falam, né? Há relatos, por exemplo, de pessoas que começaram a mudar o caminho delas de irem para casa, mudarem o jeito de fazer as coisas, com isso abriram oportunidades para ela, porque até então elas estavam focadas em fazer as coisas só de um jeito, não achavam outra saída. Eu sempre relato o caso, por exemplo, de uma pessoa que ela era escrava da família. E esse homem tem muito dinheiro. Só que ele sempre era escravo da família. Aí o que acontecia? Ele não sabia fazer diferente. Passando por sessões de relocação quântica energética, ele começou a ampliar a sua cabeça para isso, ao ponto de repente, contratar terceirizados para ajudar nas operações da vida dele com a família. Olha que interessante. Então, o primeiro passo é o equilíbrio quântico energético, que vai trazer o despertar mais fácil para você dar o segundo passo, que é a relocação quântica energética, que essa sim vai trabalhar nos seus traumas positivos e negativos. O programa 155 que eu coloquei lá no YouTube fala exatamente isso. O que é a relocação quântica energética e como ela atua em você. Muito interessante para você entender. Então, eu recomendo primeiro fazer o equilíbrio quântico energético e depois a relocação quântica energética. E se tiver oportunidade, faça no seu ambiente também, que é muito interessante trabalhar com essa vibração quântica, que é atual de quarta dimensão, e é muito eficiente para que você comece a trazer essa força que está faltando na sua vida. Então, agradeço a todos, Om Hara, e até o próximo programa Mistérios do Universo comigo, Tony Ritchie. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.